aí galera, sejam muito bem-vindos ao meu Analizador. E hoje vamos falar de uma coisa, de uma série na verdade, que eu gosto bastante e que na verdade eu até falei pouco aqui no Analisador, mas quando eu falei, deu um retorno legal. Tem até esse Vintings aqui com 20 curiosidades sobre How I Met Your Mother. E ela voltou em voga por duas questões, ou até três, mas que geram vários desdobramentos até hoje na internet. E a principal delas é um spin-off de How I Met Your Mother, que provavelmente vai sair do papel agora, chamada How I Met Your Father. Ela foi encomendada pelo streaming Hulu e será protagonizado por Hilary Duff, aquela menina mesmo loirinha que você tá cansado de ver, ou então cansou de ver na sua juventude fazendo filmes teen, principalmente na Disney. Hilary Duff, no caso, será Sophie, que assim como o Ted, vai contar a história para os seus filhos de como conheceu os seus pais, invertendo a jogada agora. Só que a fundamental diferença é que a história começa em 2021. O Carter Bays e o Craig Thomas agora voltam como produtores executivos, eles foram os criadores da série lá atrás, só que a Hilary Duff também é produtora executiva aqui. E os criadores da série serão um casal agora, e isso é muito interessante. Isaac Apteker e Elizabeth Berger serão os condutores da série, e isso é muito legal porque você tem uma visão feminina para contar uma história de um personagem feminino, finalmente, nesse universo de How I Met Your Mother. E segundo entrevistas até do Isaac com a Elizabeth e entrevistas que a Hilary Duff tá dando várias entrevistas falando sobre esse spin-off, teremos algumas diferenças aqui, pois a gente vai ter uma história sendo contada aos moldes de How I Met Your Mother, só que na era dos aplicativos, na era da internet, nesse mundo doido que a gente tá vivendo aqui em 2021, talvez até pandemia, não sei se vocês vão querer colocar isso, seria pertinente se colocasse. Mas apesar da série se passar em 2021 e trazer novas possibilidades de histórias para o formato de How I Met Your Mother, ela tem uma diferença muito importante, que é que o personagem da Hilary Duff, a Sophie, será amiga de 3 caras na série, e um desses 3 caras será o pai das crianças que ela está contando a história. Só que vem uma parte que é um pouco diferente aqui, que pois as crianças aparentemente não darão pistas ou não saberão quem dos 3 é o pai delas, tá ligado? Então, tipo, talvez na cabeça dela esteja muito claro, mas na cabeça das crianças não. A gente viu o Ted fazer isso muitas vezes ao longo da série. Porém, fazer um spin-off de How I Met Your Mother, por mais incrível que pareça, não é algo fácil. Não tem nem 10 anos da season final de 2014 e já é a terceira vez que se pensa numa possibilidade de fazer um spin-off da série. Inclusive, uma das vezes, a Greta Gerwig, que foi diretora do Lady Bird e também a atriz, era a Ted da vez, mas gravou um piloto e esse piloto foi reprovado pelos detentores dos direitos da série. Mas quando se fala de um spin-off de How I Met Your Mother, logicamente você pensa nos personagens principais de How I Met Your Mother. E aí que tá se gerando todo um barulho e tal assim, talvez por mais questão de marketing do que uma questão efetiva de roteiro, principalmente por parte da Hilary Duff, que sempre quando comenta da série fala que tem esperança de que os personagens clássicos que a gente viu apareçam na série. Aí você vai ver é o Linus, é o Fred lá do bar, é a garçonete do McLaren, sempre assim. O que até certo ponto pode ser legal se aparecer, mas eu duvido muito que seja alguma coisa, vamos dizer assim, grande na história, que sei lá, o Ted vai entrar na história dela e vai ser diferencial total, vai passar 5 episódios trocando ideia com ela. Não, eu duvido muito que se aparecer alguém do elenco de How I Met Your Mother seja algo gigantesco assim. Eu acredito que vai ser alguma coisa tipo Darth Vader no Rogue One, o Luke no Mandalorian, tipo assim, parece uma cena assim, faz uma coisa bonitona lá e deixa todo mundo com o coração quente e completa o fanservice, que é o que todo mundo tá pensando sobre essa série quando se refere aos personagens principais da anterior. E falando sobre a série que todo mundo aprendeu a amar e todo mundo gosta, o final é sempre polêmico e recorrentemente a gente tem declarações dos atores falando sobre o final, sobre os desdobramentos do desfecho de How I Met Your Mother. Pois, até para os fãs, é extremamente polêmico como acabou tudo e eu não preciso nem falar porquê, vocês sabem muito bem se acompanham a série e tal. Mas recentemente tivemos 2 declarações muito pertinentes de 2 personagens muito importantes nesse final. Primeiramente, a declaração do Josh Radnor, que é o Ted, sobre a reação do público em relação ao final da série. Ele em uma entrevista disse que a raiva é uma emoção mais fácil do que a tristeza. As pessoas ficavam mais à vontade estando com raiva do que tristes. Eles estavam tristes porque seu programa favorito estava terminando
e eles estavam tristes por não ter terminado do jeito que eles queriam. E o legal do Josh Radnor é que ele deu uma largada total de carreira de ator, ele é muito mais músico agora. E inclusive até procure a música Radnor, eu vou colocar embaixo aqui o nome aqui, procurem lá que o som dele é bem maneiro. Mais uma pessoa que não tá tão largada da atuação é o Neil Patrick Harris, que talvez seja o ator mais promissor desse elenco principal, que fez mais coisas depois da série. E ele comentou uma coisa muito interessante, dias depois dessa declaração do Josh, sobre a relação do Barney com a Robin ao longo da série. Pois, ao ser questionado se ele achava que o Barney e a Robin deveriam acabar juntos, ele disse o seguinte: "Tenho tentado ativamente fazer isso acontecer. Eu conversava com os escritores e estava propondo isso e tentava fazer pequenas coisas em nossas cenas conjuntas. Eu dava a ela um olhar extra ou olhava apenas para ela durante uma cena inteira, apenas para ver se alguém estava percebendo. Tivemos uma boa química, e eu adoro fazer cenas com a Colby. Ela é super divertida, ela é canadense, e você sabe, eles são legais." Colby Smulders, que pra quem não conhece é a atriz que faz a Robin, a Maria Hill dos Vingadores e tudo mais. Mas essa declaração que ele dá é muito interessante, pois criou-se uma versão, pelo menos na cabeça do Patrick Harris, gravada de um desfecho onde o Barney com a Robin ficam juntos. E a galera agora pode subir uma hashtag também, como galera do Snyder Cut, lá como um Release the Sherbatston Cut, ou Release the Steambatic Cut, que é o chip, que a galera fala, os jovens falavam na internet, os jovens de 10 anos atrás, falavam na internet quando casais se formavam no entretenimento, juntavam os sobrenomes deles. E como eu disse anteriormente, a grande discussão sobre How I Met Your Mother é sobre seu final. E tem uma coisa muito legal para se destacar, porque eu vou falar desse final agora, eu vou falar bastante coisa desse final, mas que é bom a gente ter em mente, e eu acho que o Josh Radnor mencionou isso em algum lugar. O final de How I Met Your Mother foi escrito muito antes de ser desenvolvido How I Met Your Mother. E por que isso é importante pra gente entender a polêmica? Pois provavelmente na cabeça do Craig e do Thomas, que são os diretores originais, eles não tinham pensado em fazer uma série de 9 temporadas. A série nitidamente foi inchada ali por volta a partir da 5ª temporada para ter, mais umas 3 ou 4 temporadas além do que era previsto para ela. E isso faz dela, assim, uma série capenga nesse ponto da história contada dentro dela. Agora, se o final deveria ser revisto, eu não concordo muito com isso. Logicamente, primeiro por conta da questão de ser uma obra que já feita e não é que nem o Snyder Cut, assim, a gente fala brincando aqui, mas não é comum você corrigir uma obra depois e tal assim, e talvez até isso pegue muito mal pro contexto de How I Met Your Mother. Só que eu tenho outra visão desse final que eu vou contar aqui, que eu vou falar pra vocês, que eu sempre penso, mas eu gostaria de deixar bem claro que a partir de agora até o final do vídeo é tudo uma opinião minha. Então, eu vou explanar minha opinião aqui, mas eu acho que vai ser legal pra vocês aqui, pra vocês entenderem por que eu acho que esse final é bem legal, do jeito que foi, assim, porque eu gosto do final que existe de How I Met Your Mother. Por que eu digo isso? Porque na minha visão, How I Met Your Mother nunca foi uma série forte em contar uma história, em contar coisas que aconteceram como um todo nela, assim, ela tem muitos problemas, como eu acabei de dizer. Só que How I Met Your Mother é uma série muito boa em narrativas. E nesse ponto de você falar dramas, vitórias, mudanças de humor, de estado dos personagens principais, mesmo inchando para 9 temporadas, foi muito bem feito dentro de How I Met Your Mother. E tendo até em alguns pontos mudado características dos personagens que a gente viu lá no começo, do ponto que eles chegam até o final. E por motivos óbvios que eu vou explanar agora. Só que tem um personagem que não mudou. Um personagem que desde o começo até o final, ele basicamente no que foi apresentado pra gente ficou de um mesmo modo, que é a Robin. Com isso, pra mim, eu vou surpreender muita gente agora, a Robin é a melhor personagem de How I Met Your Mother e a minha personagem favorita dentro da série. I think so. Uou! E por que eu digo isso? Porque, cara, a Robin, ela permanece totalmente quebrada ao longo da série inteira. E todos os outros personagens tiveram algum tipo de resolução, uma mudança mais brusca, muito rápida, de humor para encaixar, para levar a série adiante. Ou então uma mudança mais longa, mais gradual, para dar um background maior para ele, assim.
Para exemplificar isso, vou analisar rapidamente cada um deles aqui. Começando pelo Ted, porque o Ted, ele é o cara mais chato, mais arrogante, mais metódico da série toda. Mas ele faz tudo isso porque ele tá buscando alguma coisa, tá buscando um objetivo, ele tá buscando uma direção certa no que ele enxerga como correto da vida, que é basicamente ter uma esposa. E para ele chegar nesse ponto, ele passa por alguns momentos de provação que ajudam a corroborar porque que ele é um cara tão chato em certo ponto, mas que fazem ele se desdobrar, pelo menos no contexto do que é certo da série, para se tornar um ser humano, um homem melhor, para conseguir atingir esse objetivo de ter uma esposa do lado dele. E tendo esse objetivo claro, esse objetivo concreto, ele vai se desdobrando nesse caminho, ele erra muitas vezes, ele se conserta em alguns pontos, mas você pode notar que o Ted, que a gente conhece no começo da série, o Ted do final da série, aquele grisalhinho lá e tal assim, eles são muito diferentes. O Ted do final da série, ele é uma pessoa muito melhor, é um cara muito mais preparado pro posto de ser pai, de ser marido e tudo mais. Sobre se filosoficamente ou socialmente eles estão corretos e não, isso eu não vou abordar aqui, porque tem uma série feita exatamente para isso, que é The Good Place. Então ele tem até um card aqui que a gente tá falando sobre ela. O Marshall e a Lily, eu vou falar em conjunto, porque eles estão juntos desde sempre praticamente. Quando eles tiveram um tipo de entrever ali, resolver algumas diferenças, foi logo no começo. Mas rapidamente eles notaram que um não é tão bom sem o outro, não conseguem ser bons independentemente, pelo menos no contexto da série ali. E com isso, eles acabam se resolvendo rapidamente, e todos os dramas que desenvolvem a partir disso são com um objetivo bem específico, que é constituir sua família. Todos os dramas eles passam em conjunto, eles nunca passam um drama isolado a partir desse momento, assim. Se passa um drama isolado é uma coisa boba, uma coisa mais recorrente, assim, mas a dor de um sempre é a dor do outro, porque eles estão sempre nesse foco de estar um degrau acima do que o Ted procura, que é de formar uma família, eles já estão um caminho adiante nesse ponto. Agora o Barney, ele sempre foi o cara da carreira solo, ele sempre foi o cara que se dava muito bem sozinho. E a mudança de perfil dele serviu, além de inchar a série, porque tem muita coisa do Barney colocada, principalmente na segunda metade, para humanizar o personagem e fazer com que a gente terminasse a série ainda gostando do Barney. Não olhasse ele com o arquétipo do macho hétero top, escrotão pra caramba, assim, que era o que se construía no começo da série com a figura do Barney. E isso fez ele gerar uma espécie de casca que se encaixou perfeitamente com a casca da Robin, pelo menos no contexto que estava ali do momento deles mais jovens, naquele recorte que o Ted contou pra gente. E eu vou falar melhor desse encaixe, dessa casca, quando for falar da Robin. Mas que no frigir dos ovos não se mostrou efetivamente bom pra nenhum dos dois lados na história. E uma prova disso é que as mudanças que o Barney fez na segunda metade da série não, vamos colocar assim, complementam o Barney de verdade. Não deixam ele pronto, assim, entre aspas, pelos contextos que a série julgava de ser uma pessoa mais realizada. E ele acaba ainda quebrado a série. E ele só vai ter uma realização lá na frente quando ele tem uma filha. E a partir do momento que ele vira pai, ele começa a pesar na consciência de verdade os atos que ele fez ao longo da série. E aí ele começa a progredir, a evoluir como um ser humano de modo mais, vamos colocar assim, efetivo, de dar um passo, um degrau acima, assim. Então, a jornada do Barney, ela é muito quebrada também, mas ela tem uma resolução que você vê uma perspectiva mais coerente sobre o que ele está buscando. E por fim, a Tracy vem uma questão muito interessante e que eu vejo poucas pessoas pensando sobre isso. Por conta que a Tracy, ela é a melhor personagem da série como um todo. Não estou falando que ela é minha personagem favorita, eu estou falando que no contexto montado da série, ela é a personagem perfeita, simplesmente. Ela sofreu demais por tragédias que teve na vida, ela sofreu demais por confiar cegamente nas pessoas e ser uma boa pessoa para todo mundo, e isso tudo é fruto do bom coração que ela tem. E o que prova isso é que ela naturalmente virou amiga de todos os personagens principais da série. Tanto que a última pessoa que ela conhece do grupo principal é o Ted. Mas todo mundo dá o aval que, pô, ela é a pessoa perfeita pro Ted. Pro que o Ted estava se preparando, o encaixe da Tracy era perfeito. Então por isso que muita gente fala que não gostou do fim da série, porque, cara, a Tracy, ela foi feita totalmente pra você amar ela, pra você ver que, poxa,
a jornada do Ted valeu a pena pra chegar até ali. E logicamente é até por isso que as pessoas não gostam quando ela morre. Só que a visão que eu tenho disso, e é uma coisa que talvez estivesse na cabeça dos criadores da série lá no começo, é que o jeito que eles pensaram de conseguir fazer com que ela ficasse um patamar acima em relação aos outros personagens da série seria matando ela. E por que eu disse isso? Pois na narrativa da série, quando você acaba tirando a Tracy do modo que foi tirado no final ali, você acaba santificando o personagem, você acaba dando a ele um status maior, tá ligado? Tipo mais santo em relação aos outros personagens. E isso não deixa espaço pra ter, entre aspas, sujeira da Tracy no final da série. Então você coloca ela acima deles como uma figura, nossa, ela é tão boa, ela é tão boa que em tão pouco tempo ela mudou a vida de todo mundo aqui. Agora falando da Robin, ela tá sempre procurando encontrar alguma coisa, que nem ela direito sabe muito bem o que é. Toda segurança e confiança que ela demonstra por ter sido criada como um menino, elas são mais como uma espécie de escudo para as inseguranças e fraquezas que ela tem. E é nesse ponto que eu falei que era o encaixe perfeito com o Barney, por conta que, tipo, se você tira o escudo, você tem uma pessoa que é um pouco desajustada, ela vai se encaixar perfeito como o bro do Barney, das noitadas, da curtição, porque ambos ali estão meio perdidos nesse ponto. Eles estão perdidos e acabam se encontrando nesse conjunto nessa narrativa, na novela trágica que é a vida dos dois ali, por escolhas que eles tomaram ao longo da vida. E por que eu digo isso? Pois se você analisar os perfis que eu citei anteriormente, com exceção do Barney, em todos a Robin olhava de baixo pra cima pra eles. E no caso do Barney, ela conseguia olhar da mesma altura. Conseguia, tipo... Não tô falando que isso é o certo, logicamente. Mas um não julgava o outro ali, entendeu? Um não tinha moral pra falar do outro. Então por isso que naquele momento se encaixava perfeitamente o perfil dos dois. Só que isso acontece pra Robin de uma forma muito diferente do que acontece pro Barney, pois ela foca em ser uma profissional realizada. E em focar em ser uma profissional realizada, ela acaba não se tornando uma pessoa realizada. E às vezes a gente tem que separar o pessoal do profissional. E a Robin, ela separou até demais, mas na hora de juntar lá na frente, um ficou muito abaixo do outro. E um reflexo disso também é que cada vez que o Ted arrumava uma namorada nova, a Robin ficava muito, vamos colocar assim, instável. Ela ficava com ciúmes, ela ficava tentando falar que não era o correto, ela não largava o osso do Ted, por conta que ela estava muito mal resolvida pessoalmente. E ela trouxe a competitividade do aspecto profissional da vida dela pro pessoal, sendo que não precisava fazer isso. Outro fator que corrobora com isso também é o fato que ao longo das 9 temporadas a única amiga de verdade que ela teve foi a Lily, porque a Patrícia não aguenta também. I made you cookies. Damn it, Patrice, stop smothering me! Mas eu não vejo que por isso a Robin seja uma pessoa ruim, e muita gente vê que ela seja uma pessoa ruim por conta disso. Ela acabou se tornando uma vítima das suas escolhas, uma vítima dos caminhos que ela escolheu na vida. Porque por mais incrível que pareça, ela sempre fez tudo isso focando em ser uma pessoa melhor. A visão dela era que o profissional sobrepurgia a questão pessoal, e isso acabou sendo um erro que ela cometeu lá atrás e que ela acabou pagando ao longo da vida. E com isso, visto que a Robin ela ficou uma pessoa muito machucada pela vida, e o Ted ele se machucou, mas ele se preparou para ser uma pessoa melhor, eu acho que o encaixe final da série da Robin com o Ted é algo mais plausível e que faz muito sentido, pois é uma pessoa machucada e uma pessoa que tem a cura se relacionando no final ali. Eu tenho outro ponto para justificar essa visão e porque que eu acho que isso estava na cabeça dos diretores da série, mas antes eu vou só pedir para você dar uma moral pra gente, porque esse trabalho que a gente faz aqui é custoso, a gente perde um tempo escrevendo, foi páginas e páginas de roteiro aqui pra trazer pra vocês, então curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador, comente aqui embaixo, eu não concordo com o que você falou, ou eu concordo bastante com o que você falou, se ele trouxe uma perspectiva nova, ou sugira também novos pontos, novas
novos temas pra gente abordar aqui no Analisador. Eu sempre gosto de participar com vocês aqui e participe das nossas lives de Bad Batch no momento. Também vai ter live de Loki, a gente acompanha algumas séries aqui, episódio a episódio, assim como a gente tá tentando fazer um recap aqui de How I Met Your Mother sobre esse final. E pra justificar esse ponto de Ted e Robin ser, na minha visão, o correto, tem alguma coisa que colocar pra vocês aqui. Pois se vocês não sabem, até pode pesquisar no YouTube, tem algumas cenas que foram gravadas pro final e que não foram utilizadas simplesmente. Só que algumas delas ajudavam a contar coisas legais da série. Talvez algumas coisas que em certo ponto desnecessário, como ter que contar o lance do abacaxi, poderia ficar no mistério. Mas em relação ao arco de Ted e Robin, tem uma cena muito importante e que, na minha visão, foi erroneamente tirada da série e que daria um total contexto pra cena final que a gente vê o Ted indo atrás da Robin. Essa cena que eu digo, ela encaixa naquele momento onde a Robin encontra o Ted com a Penny na frente do prédio do Goliath, contando suas histórias e tudo mais. Ela é bem maior do que foi mostrado na série. E eu vou descrever essa cena pra vocês aqui, só que eu indico que vocês assistam essa cena, vou deixar o link aqui na descrição, que tem ela legendada no YouTube, pra vocês tirarem suas próprias conclusões, porque é uma cena longa, uma cena de 4 minutos que foi tirada no final da série. Pois a sequência dela acontece em um restaurante. Apenas o Ted e a Robin conversando em um restaurante. E aí na cena a Robin analisa tudo que aconteceu na vida, até no momento que eles se encontraram e tal ali. E o Ted fala, nossa, que loucura que foi a nossa vida pra gente acabar se encontrando nesse momento. E aí a Robin faz um questionamento pro Ted de como que as coisas poderiam ter sido diferentes. E aí ela lembra do acordo de 40 anos que os dois tinham firmado ao longo da série, que se tivessem solteiro aos 40, ambos ficariam juntos. E ela meio que justifica ter feito esse acordo por um motivo muito simples. Porque ela gostava dele. Ela fez porque ela o via como pessoa de confiança, como um amigo. E ela conclui isso dizendo que You're more than that, and I miss you. And I've been feeling crazy for thinking about it, but now that I know that you feel the same way too. Só que aí, quando a palavra volta pro Ted, ele fala que o até lá na história, ele não ficou falando, tipo assim, pô, das jornadas da vida. Assim. I meant, how did we end up here at this restaurant instead of McLaren's? Ele falou até lá do restaurante, fisicamente, que eles estão conversando ali. E a Robin acaba ficando muito sem graça com isso. E então o Ted complementa falando que talvez a felicidade esteja nesses e se, nesses what if da vida. E a Marvel sabe muito bem disso, que vai até lançar uma série sobre isso. E que a felicidade da vida mora nessas questões de não se apegar nesses ICs da vida. E se tivesse sido daquele jeito, e se tivesse sido diferente e tal assim. E se você não se apegasse a isso, você seria uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz na visão do Ted. De não se apegar às coisas que já passaram. Mas a gente sabe muito bem que o que mais o Ted fez ao longo da série é ficar explorando os IC da vida. E então ele fala que tem que buscar as crianças em algum lugar e fala pra Robin que tem que sair. E aí o Ted pergunta pra ela se tá tudo bem. E ela fala... No major problems. No major problems. Ou então, sem maiores problemas, na tradução livre, alguma coisa assim. E então ele sai da mesa, vai em direção à porta do restaurante e olha mais uma vez pra Robin. E a Robin tá com uma cara muito assim, meio que derrotada, consternada com o que acabou de acontecer com ela. Mas eles acabam se despedindo fazendo aquela piada do Major. Major problems? Uma piada que eles fizeram ao longo da vida toda vez que se usava o termo Major nas conversas, que remetia à questão militar, que é uma demonstração de como que ao longo da vida eles sempre tiveram uma afinidade natural. O Major é só um exemplo da afinidade que o Ted tinha com a Robin. Ou seja, quando acontece isso, o Ted, que é o cara ajustado, para saber reconhecer melhor o problema das pessoas, ao longo da série foi trabalhado assim, identificou que a Robin estava com um problema também, estava ali não tão feliz quanto as palavras delas diziam. E isso faz total sentido no encaixe de que ele era um cara sozinho e ela uma pessoa sozinha depois dos 40 anos da vida, e seria o encaixe perfeito para os dois ficarem juntos ao final da série. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, ficou um pouco longo, tem uma grande explanação aqui. Espero que não me matem se você discordar de mim. Provavelmente vai voltar nesse tema porque o final é sempre polêmico. Mas eu espero só que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, comente e se inscreva no Analisador. E até o próximo Analisador.